Olá, seja bem-vindo ao Chips and Chips, eu sou o Gregório e no vídeo de hoje nós vamos falar de processadores sem set de instruções. Sim, isso é bizarro para quem sabe o que é um set de instrução. Então, pegue sua xícara de café e venha comigo. Antes de começar, eu quero dar uma palhinha sobre o Discord. Sim, de novo. Então, vai dar uma olhada lá no nosso servidor no Discord. Sim, nós falamos bastante coisa sobre arquitetura e o que sai aqui já saiu lá antes, nós já demos uma palhinha lá antes. Então, se você quer ficar por dentro, quer ficar antenado, entra lá. Se você quer aprender programação também, quer dicas, entra lá. Se você quer saber mais de arquitetura de software, também, confere. Então, entra lá. O que você está esperando? Eu não sei. Então, clica no link na descrição. Vai lá. Bom, e antes de começar, eu quero dar uma palhinha sobre set de instruções. Aqui no canal não tem nenhum vídeo específico sobre o que é um set de instruções ou o que são instruções, tá? Isso é um problema, né? Eu vou fazer um vídeo sobre. Mas se eu fizer esse vídeo, ele vai ter 30 minutos e provavelmente vai ter uma segunda parte ainda por cima. Então, pra te poupar, eu recomendo você assistir o vídeo desse cara aqui, o Mário Mazzotti, do canal Mário Mazzotti. Inclusive, é um excelente nome de um canal para uma pessoa que se chama Mário Mazzotti. Então confere o vídeo dele, é muito bom, muito bem explicado. É um drop, é bem curto se for comparado com o vídeo que eu tô fazendo nesse exato momento, ou todos os outros que eu já fiz. Aqui no canal tem conteúdo, tem, por exemplo, programando em MIPS, por exemplo. Também. De F6 e F7 a gente tá guardando o resultado. Maravilha! Agora voltando, e se a gente quiser fazer a subtração? A gente repete o código de cima, só que ao invés de a gente fazer um ADD, a gente vai fazer um subD. Mas convenhamos, não é a melhor coisa para você que só quer dar uma passadinha aqui no YouTube e ver um vídeo legal. Então, confere o vídeo dele, depois você volta aqui e a gente completa essas informações, tá certo? Então, confere lá, o link está na descrição. Vai lá, mas volta, por favor. Bom, se você acabou de ver o vídeo do Mario, você deve ter percebido, então, que o que é um set de instruções deve ter parado para pensar que um processador não existe sem um set de instruções. Nós estamos estritamente restritos, acho que isso ficou redundante, a um set de instruções no processador. O seu processador, se ele foi programado para fazer somas e subtrações, é impossível que ele consiga fazer, por exemplo, uma multiplicação ou uma divisão. Tá? É impossível, a não ser que você use o set de instruções atual dele, por exemplo, de somas, para fazer uma multiplicação. Ou seja, você vai fazer vários ciclos de soma, vai fazer somas sucessivas para achar um resultado de um produto, por exemplo, de uma multiplicação. Ou você vai fazer subtrações sucessivas para achar o resultado de uma divisão. Essa é uma das possibilidades, a gente consegue fazer isso através de alguns algoritmos, mas só para esclarecer melhor, você está limitado às instruções do processador. Você não consegue extrapolar isso de nenhuma forma, porque isso foi programado e projetado anteriormente. Você basicamente escreveu numa pedra, na verdade foi no metal, no silício, você escreveu ali como o seu processador pode se comportar. E ele não vai sair daquilo. E isso é assim desde que a gente conhece os computadores, tá? Não existe nenhum computador que saiu dessa rotina. Claro que tem algumas experimentações, mas nada comercial. Até porque seria realmente é um pouco difícil de entender como isso funcionaria. Mas uma grande empresa que está surgindo agora, a Ascenium, ela é norte-americana e também norueguesa, ela está iniciando nesses processos e está dando então início aí com um aporte de 16 milhões em investimentos à primeira arquitetura que é programável por software. Tá? Na verdade, isso é bem legal, tem vários estudos carregados nisso, a gente teve outros experimentos que poderiam solucionar isso, mas vamos explicar com calma como é que a Ascenium promete entregar isso pra gente. Bom, talvez você nunca tenha ouvido falar da Ascenium, mas a Ascenium ela tem um histórico muito legal. Ela foi fundada em 2019, eu sei que é um tempo bem curto comparado às outras empresas. Porém, ela tem muitas pesquisas em cima do LLVM que fazem com que ele faça então compilações de linguagens de alto nível, frisando. Linguagens de alto nível aqui podem ser C, C++, podem ser linguagens um pouco de baixo nível para a maioria das pessoas que normalmente trabalham com isso, com programação, tá? Então a gente não está falando de JavaScript, a gente está falando talvez de C, tá? Então é um pouco mais baixo, mas mesmo assim a maioria dessas outras linguagens foram construídas em cima de C ou são interpretadas por um interpretador em C ou C++. Então isso é muito bom para todo mundo. Então eles trabalharam fortemente no paralelismo e na eficiência energética. O que é fundamental aqui nesse ponto, porque é uma das chaves para que o Aptos, né, o processador deles, ganhe mercado, porque é exatamente o que as empresas andam procurando. Bom, mas eu quero frisar aqui, deixar bem claro que essa tentativa de fazer processadores programáveis não é de agora. Isso já vem acontecendo há um certo tempo,
E é porque realmente existe uma demanda muito forte para que isso aconteça, porque seria muito bom a gente ter essas otimizações. Então, o que acontece basicamente nesses processadores da Xenium é que na verdade você tem uma caixa preta ali, que tem alguns componentes que podem ser reprogramados, mas a gente tem algumas coisas que já são padronizadas e pré-definidas, por exemplo, controladores de memória. Nós vamos zerar agora, essa é a parte que provavelmente você vai sair do vídeo, mas eu recomendo que você fique porque vai ser bem legal a explicação. Nós vamos entender o porquê então a arquitetura da Xenium, ela é muito interessante e ela é passível de nós observarmos e ver o funcionamento dela. É bem legal, então senta aí e vamos dar uma olhada mais a fundo na arquitetura do Atos, tá? Do Aptus, tá certo? Então, confere aí. Bom, qual que é a ideia aqui que é bem legal nessa parada aqui toda, né? Que eu falei, pô, como é que funciona isso aqui dentro? Como é que é a arquitetura desse negócio? Vamos pensar que a gente tem a patente da Xenium, tá? Relacionada aí ao que seria um processador reprogramável, tá? Um núcleo reprogramável. E é bem interessante e é muito simples, tá? Ele se baseia na arquitetura de von Neumann, então, para quem já estudou um pouquinho de ciências da computação, engenharia da computação e derivados, deve conhecer um pouquinho da arquitetura de von Neumann, onde a gente tem a memória separada, né, do processador em si. E tem aqui, por exemplo, o que seriam alguns dispositivos idealizados, tá? Ou seja, como é uma patente, isso aqui é só uma ideia. Então, patente de ideia, é isso, tá? Então a gente não tem nada realmente certo, mas é imaginado e tudo que siga isso aqui, teoricamente teria que pagar algum tipo de royalty, tá? Mas qual que é a ideia aqui que é bem interessante? Essa aqui é a figura 1 do primeiro dispositivo, tá? O destaque aqui que a gente tem é exatamente a um só barramento e manda pra gente para um dispositivo de fora, tá? E a gente tem esse aqui que é muito importante, que é o back buffer, que seria o buffer traseiro, tá? Ele é tipo um buffer temporário para a gente armazenar alguns dados que estão sendo utilizados aqui pelo controlador de memória. Vocês podem ver que a gente tem um outro barramento, um bus 2, que está ligado ao controle ao controlador de memória, que aí sim ele faz então o controle aqui das instruções que estão no sistema. Então as instruções saem daqui, passam pelo barramento, vão para o buffer de trás e é aí que eles vão para o controlador de memória que despacha para esse dispositivo, tá? Então esse seria um dos fluxos. Mas a gente vê que é interessante aqui uma instrução que ela é na verdade um VLIW, ou seja, é uma instrução muito longa. Tá? Vocês podem perceber que elas têm várias configurações que já vêm dentro da própria instrução. As configurações de transferência de dados e as configurações de localização dos dados de configuração, tá? De fetch. Aí, qual que é o interessante aqui? Você que já não sabe o que é VLIW, vá lá no vídeo aqui no canal sobre VLIW, que lá eu explico melhor o que é, tudo mais, e a diferença do que a gente tem atualmente. Então, é interessante fazer esse destaque aqui, que é um VLW, que faz muito sentido, visto a quantidade de controle que a gente tem em cima dessa aplicação aqui, tá? É bem... A gente tem que controlar bastante, visto que a gente tem que controlar exatamente para qual é a configuração do processador para rodar aquela instrução. Perceba que a gente tem mais um passo aí na instrução para fazer. Mas vamos com calma que a gente tem ainda mais complexidade nas instruções, mas é mais para frente. Bom, nesse segundo dispositivo aqui, ele é interessante como a gente está falando de uma patente. A patente, ela explora diversas possibilidades dos dispositivos, tá? Então a gente tem vários dispositivos idealizados que podem ser passíveis, então, de serem produzidos de forma diferente, mas tem que ser tudo patenteado. Então uma ideia que contempla tudo isso aqui, qualquer dispositivo que encaixe qualquer um desses modelos aqui, está sob a patente. Então, olha o que é legal aqui. Nesse caso, a gente tem uma diferença aqui bem grande, que é um substrato. Nesse substrato é basicamente uma peça onde os dois estão se encontrando, estão na mesma região ali. Então a gente tem uma latência menor no controlador de memória e no buffer traseiro, por eles estarem no mesmo substrato. Aqui não fala nada disso, aqui é uma arquitetura mais genérica. Aqui a gente já passa por uma parte mais profunda um pouquinho, que eles estão no mesmo substrato. Mas o funcionamento é exatamente o mesmo, a forma como é que é despachado as instruções, percebendo que na memória do sistema a gente tem tanto as instruções quanto a saída de dados, quanto a gente vai ver depois o input, tá? Então, vamos ver se eu tenho aqui essas todas são bem parecidas, mas aqui, ó, essa aqui diferencia um pouco. A gente também tem os dados de entrada, todos na mesma memória. É assim que funciona, mas aqui eles deixaram bem claro como é que funciona. Tá? Então a gente não tem essa segregação, não. E olha como é que é interessante. Aqui o barramento, ele tem uma volta bem interessante, tá vendo? O barramento para a saída aqui, ó. Os dados de saída. Então, o que a gente espera aqui? Que a gente tenha a entrada das instruções, elas vão aqui para o buffer traseiro,
passa para barramento 2 para controlador de memória, que despacha elas para o dispositivo 4, que retorna elas de volta para a memória, tá? Então, é uma das formas de se fazer. Aqui a gente aprimora isso um pouco mais, agora a gente tem um quarto barramento que faz a saída dos dados do dispositivo, um quarto dispositivo, para o controlador de memória, e ele que vai resolver isso aqui para a gente, definindo para onde do bus isso aqui vai. Interessante. Esse aqui eu fiquei um pouco confuso que eu não tô vendo o input. Eu não sei onde está entrando. Não tem as instruções de input, mas tem a de output aqui. Então, a gente dessa vez joga pro controlador de memória resolver. Muito legal, né? E aqui a mesma coisa, só algumas reproduções são bem similares, o funcionamento é muito parecido, mas a forma como elas se encontram, diferentes substratos, ou seja, diferentes localizações, e também, por exemplo, essa aqui que também é legal, onde a gente tem um bus 5 aqui, ó, saindo do buffer traseiro para o dispositivo. Aí seria outra forma também de a gente fazer o dispatch das instruções para o dispositivo. Pode otimizar bastante, tá vendo? Aí que a gente tem uma forma de acertar, fazer um assert, né? Ou seja, vai ser um assert equals, não sei, você vai verificar se é igual ao que tem no buffer. Também, isso aqui são várias formas de construirmos a mesma arquitetura. Agora vamos para uma parte aqui que ela é muito interessante. Aqui a gente tem a implementação do clock, ou seja, do relógio que vai ditar aqui os pulsos de atualização dos dados dentro da arquitetura. Bem legal também. E aqui a gente chega no ponto que eu queria frisar, que é o Reconfigurable Logic Circuit Array. Tá? Ou seja, a gente tem um circuito lógico, um array, tá? Reconfigurável. E o que significa isso? Significa que é nesse momento que as instruções elas chegam aqui e são executadas num array que foi configurado previamente, tá? Não é explicitado aqui nessa ilustração onde ele é configurado, qual momento, a gente não consegue enxergar isso pela arquitetura, né? A gente não consegue ver, por exemplo, se é a instrução 1 ou a instrução 2 que está configurando esse circuito lógico aqui, mas a gente vai ver mais para baixo, e aqui sim a gente tem, por exemplo, uma ampliação disso tudo, e a gente tem agora um aumento dos barramentos, onde a gente tem a extensão do back buffer. Ele tem um barramento para o controle de memória, um barramento para o circuito lógico, né? E aí a gente tem uma ida e volta para a memória, tá? Mas aí a gente percebe que a gente tem uma ida direta para o back buffer aqui, uma ida direta para a memória e uma saída do array configurável também para a memória. E o Memory Controller ele vai fazer exatamente o despacho das instruções para onde que elas vão exatamente, tá? Então, aqui também, eu achei essa aqui uma das arquiteturas mais interessantes, tá? Visto aqui o circuito lógico, né? E aqui a gente vê uma instrução R5, tá? Provavelmente essa instrução R5 deve ser a que vai gerar as configurações. Ou é R1 aqui, né? Se a gente for olhar direito, eu acho que eu falei besteira, porque é R1. Porque na configuração R1, a gente tem o como obter os dados de configuração, como transferir os dados de configuração e a reconfiguração do array lógico, tá? O que eu acho que começa a ficar um pouco complexo. Mas a gente já falou, é um VLW, a gente tem que fazer essas configurações na hora de fazer o envio das instruções. A instrução já carrega a configuração prévia, tá? Então assim, a gente tem que ir, então, na instrução, como fazer a reconfiguração. Bom, esse aqui é o outro dispositivo que ele é bem interessante, tá? Ele é o 24º dispositivo imaginado, mas ele é legal porque a gente tem aqui essa seta, eu não sei se é defeito da ilustração, mas ela não está conectada diretamente com o back buffer. O que me faz entender que, na verdade, a gente só tem a comunicação direta do array lógico com a memória do sistema e com os controladores de memória, tá? E também aqui direto com o back buffer. Isso aqui eu estou suspeitando que é um erro do desenho mesmo, que teria essa ligação aqui direta, mas pode ser que não. Então, partindo do princípio de que não, a gente tem que só frisar aqui que o back buffer ele sempre é acessado pelo circuito lógico, né? Porque faz muito sentido que às vezes ele precisa fazer, como a gente vê nas instruções aqui de cima, fazer a busca, encontrar algum dado de configuração, também os dados, a configuração das transferências de dados. E aí faz todo sentido que ele busque isso aqui no back buffer, tá? Porque o back buffer ele seria o buffer temporário que recebe as instruções da memória, tá?
E perceba aqui que a diferença maior aqui é que a gente tem N controladores de memória. Tá? O que é muito legal, cada uma delas tem o seu próprio barramento também, o que é muito interessante. Tá? E um barramento aqui que liga a esse bus principal, né? Faz o controle. Aqui a gente tem mais um ponto que é muito legal, que é os passos, né? Por exemplo, primeiro se reseta o sistema, carrega o contador que faz a busca, né, do tamanho dos valores, garante que está buscando no endereço correto. Então a gente busca o memory cycle, decrementa o contador, lembrando que ele está carregado aqui, ó, com o tamanho das instruções. Se ele for 0, no caso ele não vai ser, ele vai lá, incrementa de novo o contador e busca a próxima instrução e vai fazendo o ciclo. Caso ele seja 0, ele garante a instrução, ele carrega então o contador com o tamanho daqui da instrução de transferência que foi passado, certo? E aí ele garante que está batendo então com a memória do sistema, o endereço da memória, transfere o memory cycle, o ciclo da memória, decrementa o contador. Se o contador não for 0, ele incrementa de novo a busca da memória lá. Essa aqui é a memória do sistema. Essa aqui. Então ele busca a próxima instrução. E se o contador for 0, ou seja, não tiver o que fazer, ele vai lá e zera de novo para o próximo passo. Então, é o que deu para entender aqui. Talvez eu esteja falando alguma bobagem, mas aí deixe nos comentários, tá? Isso aí é muito interessante. Enfim, a gente tem essa outra parte que é muito legal, que é um State Machine ROM, que se comporta como uma máquina de estados, tá? Essa máquina de estados aqui a gente vê em muitos processadores, e é ela aqui que faz bastante coisas, né? Ela faz os despachos que a gente precisa para que tudo ocorra bem. Então ela vai carregar da memória, vai garantir que está de acordo com a memória, vai incrementar, vai fazer as transferências e as buscas, vai garantir a busca, vai garantir o carregamento. Então ele vai escrever no back buffer, que a gente falou mais atrás, e aí ela também vai garantir o back buffer, tá? Pode ser que a gente lide com processadores programáveis. Pode ser uma técnica muito difundida. E talvez, assim, a gente consiga fazer, por exemplo, emulação de plataformas. Seria uma possibilidade. Então você consegue executar algum software específico, num processador específico. Você consegue ter economizar energia, já que você não está restrito a uma arquitetura, por exemplo. Você pode usar só os componentes necessários ali para poder fazer a aplicação rodar, ou seja, você está economizando energia, você está fazendo uma arquitetura que ela é dedicada, digamos assim, ela foi construída em cima de um layout que você já planeja usar, ou seja, você não vai gastar recurso à toa ou desperdiçar recursos. É muito interessante. Convenhamos, é bem legal. Porém, está muito no começo, a gente deve ver muita coisa surgindo a partir daí. Mas fiquem de olho. Então, se você quer saber mais informações sobre isso, mais novidades nessa área, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar seu comentário e seu like. Isso é muito importante. Também ative o sininho para você receber notificações sempre. Nós nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.